Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Irmãos e irmãs, hoje somos convidados a caminhar com os discípulos de Emaús. No meio das nossas dúvidas e cansaços, o Senhor ressuscitado se aproxima, caminha conosco, fala ao nosso coração e se revela na fração do pão. Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Por sua morte, a morte viu o fim, no sangue derramado a vida renascer. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse nome o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou. E quero saudar a todos que estão aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Saúdo os que sempre estão conosco, nossos paroquianos dizimistas. Também quem nos visita, levante a mão por favor. Uma salva de palmas, bem-vindos. Saúdo a você pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti e todas as plataformas digitais. Vamos nos alegrar no Senhor nesse tempo pascal, cantemos. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste tempo pascal nós teremos vários relatos das aparições de Jesus. E hoje, segundo Lucas, capítulo 24, o catequista Lucas nos faz um itinerário de todos aqueles, todos nós, que somos chamados a vencer nossas frustrações, decepções, as nossas incertezas, na certeza de que o Senhor se aproxima de nossa vida, e pedir perdão pelas vezes em que nós não o reconhecemos, mas que nós possamos deixar Ele abrasar nosso coração e que deixemos que o Senhor se mostre no pão partido. Por muitas vezes agirmos como os discípulos de Emaús, desistirmos antes da hora, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Mas na certeza que o Senhor caminha conosco, na certeza de que Ele está vivo, ao partir o pão, tira a nossa cegueira, cantemos o hino de louvor, o Glória. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, Glória a Deus. damos glória ao vosso nome, Glória a Deus. vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, Glória a Deus. unigênito do Pai, Glória a Deus. voz de Deus, Cordeiro Santo, Glória a Deus. nossas culpas perdoar. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto do Pai, Glória a Deus. como nosso intercessor, Glória a Deus. acolhei nossos pedidos, Glória a Deus. atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, Glória a Deus. o Altíssimo Senhor, Glória a Deus. com o Espírito Divino, Glória a Deus. de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Oremos. Coloque as suas intenções diante do Senhor, com humildade, mas muita confiança. Quero rezar por todos os nossos doentinhos, doentinhas, os cuidadores, aqueles que ao longo da semana ligaram pedindo oração no 0800 410 6060 ou mandaram o WhatsApp, ainda é tempo, 41 3221 6060. Aqueles que aderiram ao livro Ouro agora recentemente, citando estes os nossos associados: Adriana Cordeiro de Lima Maia, Porto Velho, Rondônia; Marlene Pereira dos Santos, Várzea Grande, Mato Grosso; Elizabeth Coelho da Silva, Ribeirão Pires, São Paulo. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com a firme graça da esperança chegar ao dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Cristo ressuscitado nos concede sabedoria para compreender a sua palavra e força para testemunhá-la. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz à multidão:
Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exultado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta a esta leitura, cantemos o Salmo 15, que tem por antífona: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites, todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Salmodiemos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu possa achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida,
junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e
não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começou por Moisés, passando pelos profetas, e explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vai chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão e abençoou-o, partiu e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, filhos e filhas, neste santuário, no coração de Curitiba, pela TV Evangelizar, rádio, YouTube Padre Manzotti, aplicativos, todo o Brasil e o mundo. Nós estamos no tempo pascal e hoje somos agraciados com este Evangelho, onde nos escreve o grande catequista Lucas, o mesmo que por volta dos anos 80 depois de Cristo escreveu a primeira leitura, os Atos dos Apóstolos. E o que nós vemos é, eu disse, o catequista. Certamente nós temos que pegar nossa reguinha e no ano zero, Jesus, 30 anos, morreu 33 anos, ressuscitou. Nós estamos falando do ano 80. Então, muitos das comunidades, das primeiras comunidades cristãs, não conheceram Jesus. Muitos não viram Jesus. E começavam a levantar questionamentos. Questionamentos como: se ressuscitou, cadê Jesus? Se ele ressuscitou, por que as coisas continuam como estão? Questionamentos que eles fizeram, a comunidade dos anos 80, primeiro século, que começaram a levantar: nós não vimos o Senhor. Será mesmo ressurreição? Por isso, Lucas, como um bom catequista, começa a reunir, como os outros apóstolos, os fatos da vida de Jesus. E dentre eles, ele faz mais do que factual, mais do que um jornal da hora, uma crônica dos discípulos de Emaús.
ele narra um acontecimento, ele lembra. E ele começa dizendo que no mesmo dia, não é assim que começa o Evangelho? Pode colocar a colinha no vídeo wall. Quem está em casa, por favor, é só abrir o aplicativo da Obra Evangelizar. Se não tem, baixe agora, por favor. Você vai lá no aplicativo do seu celular, onde você baixa os vários aplicativos, os tigrinhos da vida, e coloca lá, Associação Evangelizar. Vai baixar. É gratuito para baixar, gratuito para manter. E lá você vai ter, em qualquer parte do mundo, vai acompanhar a TV Evangelizar, vai acompanhar o rádio e vai ter a liturgia diária. E se você olhar agora, por favor, coloquem ali, no começo do Evangelho, o começo, meu filho, naquele mesmo dia. Que dia? Da Páscoa, no dia da ressurreição. No mesmo dia que Jesus ressuscitou. Então vamos lembrar que de manhã as mulheres estavam com os ungüentos, estavam com os óleos, e foram para terminar o rito de preparação do corpo de Jesus, porque não tiveram tempo na sexta-feira, porque já era noite, tiveram que sepultar rapidamente, só colocaram alguns perfumes, arrumaram um túmulo emprestado de José de Arimateia. Domingo elas foram e encontraram o quê? O sepulcro vazio. Veja, naquele dia, o movimento das mulheres foi de ir ao sepulcro. Lucas está dizendo que naquele dia, 2 discípulos desistiram de crer no Senhor. Isso é forte. Isso é muito forte. Ele dá nome a esses discípulos, Cleofas. Segundo a tradição, inclusive, irmão de São José, tio de Jesus. E o outro irmão, o outro discípulo, padre, propositalmente sou eu ou você. Significa, aqueles que não dão tempo da hora de Deus, o imediatismo. Eu quero as respostas hoje. Eu quero, Deus, as respostas. A hora que terminar essa missa, o Senhor tem que me clarear. Na hora que terminar essa adoração, quando eu terminar essa novena de Santo Expedito das causas urgentes, de Santa Rita de Cássia das causas impossíveis, Deus, se você não me der as respostas. Eles fizeram isso, se precipitaram. E os 2, não importa quantos quilômetros eram, o texto, nosso catequista, vou assim chamá-lo, diz que é a distância de 11 quilômetros. Fui visitar Emaús, tem um padre em missão em Emaús, hoje só tem ruínas. Mas um detalhe, eles iam conversando. Quantas vezes você se junta a pessoas negativas? Pensa nisso. Lembre-se que nós temos que escolher com quem andamos, escolher com quem conversamos, porque a conversa deles era uma conversa negativa, destrutiva, de 2 homens frustrados em suas expectativas. Cuidado de às vezes ficar tricotando a vida com gente pessimista, viu, Dona Maria? Os seus problemas não fica tricotando no telefone ou com pessoas que não têm nada a acrescentar. Esses homens, diz Lucas, o nosso catequista, eles estavam tristes, frustrados e abatidos. Cuidado que o mal também se atrai. Nós temos que escolher as pessoas. Eles estão indo em direção para casa.
E se voltar para a sua casa significa, até agora, tudo que nós seguimos não deu em nada. Tudo aquilo, todo o movimento que eu fiz de crescimento espiritual, desapego, aquilo que eu aprendi a amar o inimigo, renunciar a mim mesmo, tomar minha cruz, isso foi conversa, vai boi dormir. Tudo que eu fiz, olha, cuidado, às vezes nós damos passos de crescimento. Será que você, eu, não estamos nesse ponto? Passos de crescimento, seguindo, caminhando, nos fazendo discípulos, e por uma desilusão, nós queremos voltar atrás. O catequista Lucas está dizendo isso para a sua comunidade: não voltem atrás, que as frustrações da vida, as respostas que você não tem, as graças que ainda não vieram, não deve ser motivo para retroceder. Quem está em Deus é sempre avante. Por isso, no mesmo dia, eles fizeram este processo. Depois, Jesus se faz forasteiro, e ele começou a caminhar. O texto não diz que eles não o reconheceram, mas nem se deram conta de que tinha um estranho perto. Deus se faz forasteiro na nossa vida. Deus se aproxima. Jesus, quero falar da pessoa. Jesus se aproxima devagar. Jesus não é escandaloso. Jesus não é um autoritário. Ele chega de mansinho na nossa vida. E percebam que eles vão conversando. E Jesus é capaz de entrar na nossa história. Quando o catequista Lucas diz assim: o que vocês estão conversando? Jesus é capaz de chegar, marido e mulher que estão brigando, marido e mulher que estão quebrando o pau, dias sem conversar. Deus é capaz de chegar na sua rodinha de conversa, fuxicando e falando mal do Padre Reginaldo, ou falando mal do Papa, ou falando mal de uma outra liderança, e perguntar: o que vocês estão conversando? Nós estávamos falando. Então, e aí? Nós estávamos falando de um tal de Jesus. Deus desce às nossas conversas. Deus vem nos nossos problemas. Deus, Ele puxa de nós o que temos para oferecer. Isso é maravilhoso. Ele arrancou deles. O que é que vocês estão tristes? Por que vocês estão... Eles até, diz o catequista, eles pararam. A pergunta foi tão penetrante. Jesus era um excelente terapeuta, me perdoe Jesus, mas Jesus era um mestre por excelência. A pergunta fez com que quem estava em movimento parasse e prestasse atenção. Gente, Jesus nos chama, e de repente Jesus diz: o que está causando? O que pegou na vida de vocês que vocês estão voltando desse jeito embora? Eles começam a falar. O catequista está dizendo que é preciso falar, é preciso elaborar, é preciso professar, é preciso ter comunidade para dialogar. Entre eles, do menos não sai mais, do mais sai o menos. Por isso, aquele que chegou está trazendo mais. E ele diz assim: sois o único forasteiro que não sabe. Nós até acreditamos nele pelos sinais,
por tudo, mas os sumos sacerdotes o crucificaram e ele morreu na cruz. Nós até achávamos que era verdade, mas veja que tem um detalhe. O catequista Lucas diz assim: é verdade que as mulheres foram e nos deram um susto. Espera aí, que tipo de pessoa é essa? Eu não sei você, mas se chegasse as mulheres, roubaram ou ele ressuscitou, não percebe a incongruência? Levou um susto e foi embora. Deus dá os sinais. Aí o catequista Lucas está dizendo: Deus está te cercando de sinais. Primeiro as mulheres que disseram: um anjo apareceu, que é sinal maior. Mas quando alguém está cego, nem a aparição de um anjo nos muda. Quem está magoado, quem está ferido, quem tomou a decisão de desistir, é capaz de nem se dar conta de que um anjo aparecendo mude. Eles não mudaram. Lucas está dizendo a resistência que temos, a fragilidade que temos e uma tendência que temos de desistir. Não desista. Qual anjo está te aparecendo e você não enxerga? Segundo sinal, os apóstolos foram e disseram que era isso, como as mulheres disseram, mas ninguém o viu. Como assim ninguém o viu? Ó cegos, ele estava ali. E Jesus, como um bom mestre, começa a fazer entrar no mundo deles, do Antigo Testamento, e fazer com que eles percebam a Escritura, e aquilo vai ardendo o coração, ardendo, queimando, isso que provoca a palavra. Por isso, se alguém está por desistir da sua vida, se aproxime da palavra de Deus, venha para a missa, leia a palavra de Deus. Casais estão por se separar, você está por renunciar à tua fé, você está numa profunda prostração. Todo mundo fala, tenho sede de Deus. Você sabe teologicamente por que alguém tem sede de Deus? Vou te explicar. Porque nós temos saudade do que um dia fomos, sede daquilo e do que fomos feitos, do Criador. Por isso sede de onde eu vivi, em Deus. O coração ardia e eles caminham. O catequista diz que eles foram até perto da casa, é noite, e noite sempre é lugar de grandes tormentas. A noite, na Bíblia, tanto quanto o mar, é sempre lugar das grandes provações. Eles disseram, sem saber, fica conosco. Eu diria que essa palavra tem que estar sempre em nossa boca, já que nós sabemos quem é Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Eu estou desmotivado, fica conosco. Eu abandonei a missão, fica conosco, Senhor. Fica comigo, fica conosco. E se percebe o que o catequista Lucas faz? Jesus entra, a partir do momento que eles disseram, fica conosco, quem toma a iniciativa da história? Não mais os dois, Jesus. Como que o Senhor chegou nessa conclusão? Ora, sentaram-se à mesa. A quem era o direito de partir o pão para comer? O dono da casa, vamos dizer Cleofas. Quem foi que partiu o pão? Jesus. Quando nós pedimos
e damos espaço para Jesus e deixamos, Ele toma a iniciativa em nossa vida. Ele se torna o protagonista da nossa vida. Ele nos põe à mesa. Se a gente pedir com verdade: me ajude, Senhor, venha em meu socorro, Senhor, não me abandone, a noite está chegando. Essa noite em Lucas é muito mais do que o pôr do sol. A noite está chegando, o medo está chegando de novo. Jesus vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa, vai entrar no teu casamento, vai entrar no meu sacerdócio, e Ele tomará o protagonismo. Ele será o chefe da casa. Partiu o pão, os olhos se abriram. Palavra e Eucaristia. É tempo de terminar, mas a partir daquele momento, se levantam e não medem esforços. No meio da noite, que antes era motivo de medo, saem eles, mais 11 quilômetros, para anunciar: nós vimos o Senhor. Então, filho, não há lugar para pessimismo, nem para derrotismo, nem para pessoas que desistem. Na palavra e na Eucaristia, nós enxergaremos verdadeiramente o Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus. Ao final de cada prece, rezemos: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Para que o Espírito Santo ilumine as reflexões e decisões dos bispos reunidos em assembleia em Aparecida, fortalecendo a missão evangelizadora da Igreja no Brasil, rezemos: fica conosco, Senhor. Para que o ressuscitado inspire os governantes e os povos a construírem caminhos de paz, diálogo, justiça e reconciliação, rezemos: fica conosco, Senhor. Para que o Senhor abra nossa inteligência e o coração para percebermos presença de Cristo ressuscitado na palavra proclamada e no pão consagrado, rezemos: fica conosco, Senhor. Para que o Senhor remova os obstáculos que impedem os projetos da terra prometida da obra evangelizar é preciso e favoreça a sua concretização, rezemos: fica conosco, Senhor. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Com os dons do pão e do vinho, façamos a oferenda da nossa própria vida. Você que está aqui, com generosidade, faça a sua oferta material, que pode ser em espécie ou pelo QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha, torne-se um associado, ligando para o número que aparece em sua tela. Participe também da campanha de Jesus das Santas Chagas e nos ajude a anunciar sempre mais o Cristo ressuscitado. Cantemos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre sou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo
vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora da caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria, a quem destes o motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna. E para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça em caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, também nosso bispo Dom Peruso, auxiliar Regineia Denis, emérito Pedro, e todos os bispos que estão na 62ª Assembleia
em Aparecida, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, São Pio de Pietreutina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus, o ressuscitado, nas suas chagas gloriosas, esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde a mim, comei, e tomai o pão em que lhe deu. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, o Senhor ressuscitado se dá a nós e nos envia como suas testemunhas. Cantemos. Já caminhei escuro, sem saber pra onde ir, com o peito carregado, sem forças pra seguir. Me senti abandonado, esquecido na multidão. Gritei por respostas e o silêncio em oração. Mas no fundo do abismo, quando achei que era o fim, senti sua voz sussurrando: filho, olha pra mim. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Fui julgado pela dor que ninguém conseguiu ver. Chorei noites inteiras sem saber o porquê.
porquê, mas no meio da feriga, tua presença me encontrou. Transformaste minhas lágrimas no oceano de amor. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Mesmo quando eu duvidei, tu permaneceste aqui. Mesmo quando eu te acusei, tu chamaste meu nome, enfim. Deus que passou pela cruz, venceu a morte pra me salvar. Agora meus olhos te veem e eu volto a respirar. Cantem todos o refrão. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. A fé não é ausência da dor. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, Canta com a mão pro céu. minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Minha fé, cante. Minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelo sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido povo de Deus, eu quero dizer a todos, já perceberam, essa música brotou a partir do livro Inabalável. Adquira um livro em todas as livrarias do Brasil. Leia, gente, mas não é só adquirir, é ler. E que nós tenhamos a fé inabalável de Jó. Todo mundo fala da paciência de Jó. Eu diria, da fé inabalável de Jó. Inabalável. Também quero lembrar a todos, querido povo de Deus, que nós estamos com uma peregrinação que vai ainda acontecer em outubro. Hungria, Áustria, República Tcheca, Polônia. Os Passos de Jesus Misericordioso, São João Paulo II, Santa Faustina, São Maximiliano Kolbe. Ainda dá tempo. Todo dia missa. Os lugares, Passos da Misericórdia. Ligue hoje, 419-8753-3300 ou 419-965-0377, direto com a operadora. Por fim, nós estamos em plena primeira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, a campanha extra. Faça a sua doação com o boleto verde, seja o boleto do jornal, seja o boleto que está no seu calendário. E o objetivo deste ano, nós estamos querendo avançar na madrugada. Mas padre, mais ainda, madrugada ao vivo, rezando meia-noite à frente. Precisamos melhorar de microfones para captação, precisamos arrumar os nossos estúdios e melhorias na terra prometida. Faça a sua doação extra. Vamos à bênção dos objetos.
Deus de infinita misericórdia, abençoai e santificai esses objetos que foram feitos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi bom estar aqui? Foi. Então vamos cantar. A fé não é ausência da dor. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. A fé não é ausência. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável.